Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Chegamos então em dezembro e, como Isaías falou no início aqui, a gente já começa a falar sobre o Natal, né? E é uma época muito boa, muito gostosa. Eu me lembro quando criança, de que começava a ver nas lojas assim os enfeites de Natal e coisas assim, me deixava muito feliz. Até que eu comecei a ficar de recuperação na escola. E a época não era tão feliz assim. Que já me lembrava que tempos difíceis viriam nas provas de recuperação. Então, as crianças não estão mais aqui, né, para falar. Crianças, não fiquem de recuperação. Mas essa coisa do Natal é muito legal. Eu gosto muito, né, desse clima, desse ambiente de Natal. Passei essa semana ali pelo lago, tá bonito, né? Quer dizer, para passar ali agora você precisa de muita paciência. Mas está bonito. Tem muitas luzes ali, os vendedores ambulantes. É uma época de festa, uma época alegre, né? Mas a gente está aqui mais uma vez, mais um ano, para dizer que o verdadeiro sentido do Natal não é esse. Que o verdadeiro sentido do Natal não é luzes, não é presentes, não são os enfeites bonitos que a gente vê nas lojas, que a gente põe na nossa casa. Não é Papai Noel, acredite você. Natal não é Papai Noel. Não é shoppings lotados, apesar de que isso faz muito bem para a economia, né? Não é o comércio aquecido. Não são os donos de lojas felizes da vida, porque é a melhor época do ano. Não é também o show do Roberto Carlos. Vai ter esse ano? Não estou sabendo. Descongela só no final do ano, né? Tem que tomar cuidado, porque eu sei que tem gente que gosta muito do Roberto Carlos. Falar assim pode ofender, né? Mas não é também o show do Roberto Carlos. E tudo mais que acontece no final do ano. Eu me lembro que teve uma época, não sei se foi na década de 90, 80, alguma coisa assim, a cantora Simone, quem lembra dela? Gravou um CD de Natal. E o CD de Natal da Simone tocou a exaustão. Toca ainda, né? Ainda toca. Era caminhão de ovo que passava vendendo ovo na rua. E ele falava, a oferta do ovo, dúzia do ovo. E aí na sequência vinha, então é Natal. E o que você fez? Uma música linda, né? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. E ó, gente, eu fico acanhado assim. Para, gente. E essa frase aqui, põe... faltou o reverb, porque o Fábio estivesse lá, já fazia para mim. Essa frase, então é Natal, a festa cristã, é a única menção da música sobre o sentido do Natal. O resto, aí vem do velho e do novo, do amor comum. Eu ia cantar inteira, mas vocês me deixaram constrangido. E aí ele diz, então, bom Natal, um ano novo também, que você seja feliz, se souber o que é o bem. Né? Então tem aqui uma... E essa música parece que encalacrou na mente das pessoas. E quando você pensa em Natal, está lá Simone cantando nos carros de som, nas festas e tudo mais. E eu me lembro dela vestida de branco e cantando aquela música alegremente. Né? Natal não é isso também, não. Natal, meus irmãos, é a celebração do dia em que Deus pisou nessa terra. Do dia que Deus se fez carne e habitou entre nós. O dia que Deus decidiu vir até nós em Cristo para nos reconciliar com Ele. Isso é Natal. Natal é a celebração do dia da visitação de Deus para redimir o seu povo.
e salvar de todo pecado. Isso é Natal. Tudo isso é maravilhoso. As luzes, as festas, o ambiente, o clima, o espírito natalino. Mas o que importa realmente é que a gente saiba e proclame que o Natal é o dia da visitação do Senhor. Natal, segundo o profeta Isaías, Pedrinho leu aqui, em Isaías 9,6, é quando um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Isso é Natal. Natal, segundo o Evangelho de Mateus, em Mateus 1:23, é quando a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Natal, segundo o Evangelho de Marcos, em Marcos 1, 7 e 8, é quando virá aquele que é mais poderoso, do qual não é digno de, curvando-se, desamarrar as correias de suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo. Natal, segundo o Evangelho de Lucas, em Lucas 2, 10 a 11, é quando o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Natal, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Isso é Natal. Então, no Natal a gente ouve muitos cânticos. E isso é também muito bom. Muitos cânticos. A gente viu aqui as crianças cantando e dançando na TV aqui, até coreografia. Mas o Roberto tocou aqui uma música chamada Benedictus, que é um dos cânticos que aparece em Lucas, o cântico de Zacarias. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Sobre o cântico que esse homem de Deus, esse sacerdote, canta de forma profética, como um cântico profético. E você pode abrir comigo então Lucas capítulo 1, a partir do verso 67. O cântico vai até o verso 79, mas nós vamos ler até o 75. Então diz assim o texto: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua antiga e santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse novo dia, por mais um dezembro que a gente pode celebrar o Natal,
que é a data, Pai, que nós comemoramos que o Senhor, cheio de glória, cheio de esplendor, não se importou com sendo Deus, mas se esvaziou de toda essa glória, de todo esse esplendor, para estar entre nós, como servo, e servo obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus também o exaltou de tal maneira, que deu um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e embaixo da terra. Nome esse, Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará e confessará que é Senhor. Obrigado por isso, meu Deus. E que em nome de Jesus a Tua palavra fale conosco nessa manhã, para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Então, como eu disse no Evangelho de Lucas, a gente encontra alguns cânticos. A gente tem o Magnificat, que é o cântico de Maria, quando ela se encontrou grávida de Jesus. Tem o de Zacarias, que eu acabei de ler, quando ele pega João Batista no colo e ele tem essa revelação do papel de João Batista e como precursor daquele que viria para redimir o seu povo. Tem o cântico de Isabel, tem o cântico de Simeão, tem o cântico dos anjos, que cantam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então hoje eu gostaria de buscar entender o sentido do verdadeiro Natal à luz desse cântico de Zacarias. Então, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Em primeiro lugar, é o cumprimento da promessa. Nós lemos do versículo 68 a 70 que Zacarias, ele enaltece o Senhor, ele bendiz o Senhor pelo cumprimento da promessa. Então diz aqui o texto que Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele entoa um cântico profético de louvor a Deus, não pelo nascimento do seu filho que estava ali no braço, não pelo fato de que a sua esposa estéril tinha tido um bebê, mas pelo iminente cumprimento da promessa de Deus naquele que viria após. Naquele que resgataria o seu povo. Então, Zacarias, cheio de alegria, cheio de regozijo no seu coração, cheio de esperança, ele entoa esse cântico: bendito seja o Senhor Deus de Israel. É a primeira palavra desse cântico, por isso que dá o nome de Benedictus, que expressa essa alegria, que demonstra essa satisfação de Zacarias de estar vivendo esse momento. Você lembra que Zacarias, quando teve a visita do anjo, o anjo disse: Zacarias, você vai ter um filho. E a esposa estéril, ele não acreditou. E por não ter acreditado, ele ficou mudo. Ficou mudo durante alguns meses. E ele só volta a falar quando perguntam para ele: e aí, como é que vai ser o nome da criança? E o anjo havia dito: o nome dessa criança vai ser João. E aí todo mundo queria que o nome fosse Zacarias, era a coisa mais lógica. E aí ele escreve numa tábuazinha e diz: não, o nome dele vai ser João. E naquele momento ele volta a falar, mas ele não volta a falar qualquer coisa, ele volta louvando a Deus. Ele volta engrandecendo a Deus e entoando esse cântico de gratidão, de alegria. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Revela aqui a alegria de Zacarias pela salvação que havia enfim chegado. E aí ele diz: porque visitou e redimiu o seu povo. O Deus Todo-Poderoso
na pessoa de Jesus Cristo, visita pessoalmente o seu povo e traz salvação, a salvação tão esperada. Essa salvação, embora muitos esperassem que assim fosse, não era de redenção nacional, coisa que muita gente ainda espera, e não só em Israel. Infelizmente, muita gente no Brasil ainda espera uma redenção nacional, em que o país vai ser redimido. Mas, sim, essa redenção era essencialmente pela salvação espiritual de um povo. Nação é igual a povo, não nação constituída. E não é qualquer salvação. Ele diz que era plena e poderosa salvação. É uma única salvação. É uma salvação de uma vez por todas, da qual não seria necessário mais nenhum outro tipo de salvação. Era a salvação derradeira, a grande salvação, plena e poderosa. Zacarias usa essa expressão que traduzido para o português ficou plena e poderosa, mas a tradução literal é chifre de salvação. Olha só que coisa. Inclusive na tradução em inglês é essa, chifre de salvação. Para descrever essa salvação que viria, Zacarias provavelmente está se referindo ao Salmo, que é um outro cântico, 132:17, que diz assim: ali farei o chifre de Davi brotar, eu ordenei uma lâmpada para o meu ungido. O que significa que seria uma salvação forte, corajosa na pessoa de Jesus. Chifre no sentido de virilidade, de poder, de força. Eles imaginavam um boi mesmo, literalmente, com os seus chifres, que valentemente, que corajosamente enfrenta qualquer adversário, com força, com vigor. Então era nesse sentido que Zacarias estava dizendo, uma salvação plena e poderosa, corajosa, forte, vigorosa. E também uma menção ao descendente de Davi, que brotaria, forte e corajoso, para uma nova dinastia. Não uma dinastia mais de Davi, mas essa nova dinastia vindo da casa de Davi em Jesus Cristo, por causa da descendência de José. Tudo isso como havia prometido por boca dos seus profetas. Zacarias se refere à palavra de Deus que ele tinha nas mãos, que falava a respeito de Jesus, desde sempre. Falava a respeito daquele que viria, daquele que traria redenção para o seu povo, traria a salvação, que prometia a vinda do Messias, do libertador. E agora ele mesmo pode contemplar o cumprimento dessas promessas. E ainda tendo o filho dele preparando o caminho do Senhor. Então imagina a alegria no coração desse homem, voltando a falar e agora entoando esse cântico de louvor a Deus. Percebendo o cumprimento da promessa, da vinda do Messias, da salvação, da libertação do seu povo, agora, iminente, vai acontecer, finalmente. Então, o sentido do Natal é o cumprimento da promessa de que Deus viria nos buscar, de que Deus viria nos redimir, de que Deus viria nos salvar, e assim Ele fez. Glória a Deus por isso. A promessa foi cumprida. E a salvação em Cristo Jesus agora é disponível para mim e para você. Então Zacarias estava feliz. Por isso ele cantou. E a gente quando canta é porque a gente está feliz. Porque a gente sabe que a promessa foi cumprida.
E nós temos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Sentido do Natal também é a nossa redenção e libertação. Os versos 71 a 73 vai dizer que Zacarias acreditava que Deus viria assim libertar o seu povo de todo tipo de opressão que os afligia, que nesse caso era Roma. Roma os oprimia. Mas Paulo vai nos dizer mais tarde que os nossos verdadeiros inimigos, os inimigos reais que a gente enfrenta, não são desse tipo. Olha só o que diz Efésios, capítulo 6, verso 12. A gente lê que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o que nos oprime, do que nós precisamos ser libertos, são coisas espirituais, que, lógico, se refletem em coisas físicas, materiais. O pecado nos aprisiona, e muitas vezes nos aprisiona coisas materiais, físicas, que a gente toca. Então, o que de fato eu e você somos libertos, redimidos de todo o pecado? De todo o pecado que nos aprisiona a algo, a alguém. Então ele diz aqui, é para nos libertar. E esse nos libertar aqui, originalmente, seria para o seu povo judeu. Zacarias está cantando ali para os seus, para os judeus. Então ele veio nos libertar. Nos quem? Os judeus ali. Mas a graça de Jesus foi abrangente e nos alcançou também. Por isso esse nos se refere à verdadeira igreja do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo são alcançados por essa graça salvadora aqui. Ou seja, todos os crentes fiéis. Talvez, e muito provavelmente, Zacarias desconhecesse isso aqui, no seu cântico profético. Mas o Espírito que havia enchido Zacarias já conhecia a amplitude dessa libertação, que um dia alcançaria eu e você, e que hoje nós estaríamos aqui celebrando isso. Não é maravilhoso isso, saber que o Espírito Santo de Deus, já sabendo que ia alcançar a mim e a você, estava enchendo a boca de Zacarias para que ele cantasse, entoasse um cântico que louvasse a Deus pela libertação, que um dia seria para mim e para você também. Isso é muito grandioso. E aí ele fala que é para libertar dos inimigos e das mãos dos que nos odeiam. Como eu disse, o que de fato nos oprime? Será que é o governo? Será que é o sistema político? Será que são as ideologias que estão por aí à solta? Será que são os nossos desafetos? Será que são os problemas de todos os dias? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 nos diz que nós precisamos nos livrar do pecado que firmemente se apega a nós, ou tenazmente nos assedia, e consequentemente nos leva à perdição, já que o salário do pecado é a morte. Esses são os nossos inimigos. O pecado que nos laça, nos embaraça. Só que o cântico continua e diz que ele usou de misericórdia por causa da sua aliança. Misericórdia que fica evidente na sequência do versículo de Romanos 6,23 que eu citei aqui, que o salário do pecado é a morte, mas não termina na morte o versículo.
o versículo continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a misericórdia de Deus nos alcançando, nos desembaraçando do pecado, nos livrando do pecado, nos livrando da consequência eterna que era a morte e nos dando vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus havia jurado para o pai Abraão. Esse juramento está lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3, e ele repete novamente no capítulo 22, na ocasião em que Abraão sobe para o monte Moriá com o Isaque. E como Abraão não lhe nega o filho, Deus também diz, então eu juro por mim mesmo que a promessa está mantida. Que promessa é essa? Quando ele diz para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Que juramento maravilhoso que nos alcança. E terceiro motivo pelo qual nós precisamos entender o verdadeiro sentido do Natal é o convite para servir a Deus com santidade e justiça. Zacarias também destaca que, nos versos 74 e 75, que ao sermos salvos, nós somos chamados para servir a Deus com santidade e justiça em dezembro. Na época do Natal, que daí a gente se sente assim num clima natalino e aí a gente começa a servir a Deus com santidade e justiça. Aos domingos também a gente faz assim. Domingo a gente veste uma roupa de santidade e justiça para servir a Deus. Ou nos eventos da igreja. A igreja promove eventos, por exemplo, dia 9 agora, sábado, na noite de louvor aqui que o Isaías vai trazer, músicas novas compostas por ele. A gente veste também a nossa santidade, a nossa justiça e vem servir a Deus. Não, né? O texto está dizendo que é servir a Deus em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Todos os dias. De segunda a segunda. O verdadeiro sentido do Natal não é apenas um evento de todo final de ano, mas uma transformação contínua, diária, de todos os momentos da nossa vida. O propósito pelo qual nós somos salvos é o de adorar a Deus. Primeiro, diante dele, na sua presença. Nós não precisamos de um templo mais para estar na presença de Deus. Então, toda hora e todo lugar é momento oportuno para estar na presença de Deus. De que forma? Sem temor. Hebreus 4,16 diz que por causa das misericórdias de Deus em Cristo, Ele nos proporciona a entrada na sua presença com confiança, sem temor. Antigamente os sacerdotes precisavam de um ritual, de todo um preparo para entrar no Santo dos Santos. Mas o véu se rasgou de cima a baixo. E a presença de Deus agora é disponível. E eu e você em Cristo podemos entrar na sua presença destemidamente. Graças a Deus.
Então é diante dele, sem temor, em santidade. O que quer dizer isso? É o senso de pertencimento. Significa que se eu e você podemos adorar a Deus em santidade, é porque eu e você pertencemos a Ele e a mais ninguém. Nós estamos separados de tudo. Ele nos separou para Ele mesmo. Por isso é em santidade. Nos separou de tudo aquilo que não vem dEle. Somos agora propriedade dEle. Por isso Ele não nos divide com nada e com ninguém. E em justiça. Porque nós devemos viver como deve viver o povo de Deus, segundo os preceitos da sua santa palavra. É ela quem dita os nossos passos, já que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que diz como eu e você devemos andar em justiça. Então, meus irmãos, dezembro é um mês muito festivo, mas a gente não deve esquecer que o Natal tem um sentido e significado muito maior do que esse que se diz por aí. Trata-se da vinda redentora e salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu e você devemos nos lembrar, é isso que eu e você devemos proclamar, e é isso que eu e você devemos viver. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o mundo aí fora tenta de todas as formas e forças, Senhor, dar um outro sentido para o Natal, mas nós sabemos qual é. E nós, ano após ano, vemos aqui, Senhor, celebrar o verdadeiro Natal, que é a vinda do Salvador a esse mundo. O Emanuel, o Deus conosco. É Jesus Cristo, o Deus que salva. Ah, Deus, muito obrigado pela convicção que temos a respeito disso. Obrigado, Senhor, porque em nosso coração pode ser gerada a mesma alegria que houve em Zacarias quando cantou essa canção. E a gente pode celebrar o Senhor. A gente pode adorar ao Senhor na Tua presença, em justiça e em santidade, todos os dias. Todos os dias. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, sempre na Sua presença, Senhor. Tudo que falarmos, tudo que fizermos, seja em justiça e em santidade. A cada instante. Que o Deus, o eterno Pai de amor, o Filho na sua graça salvadora e o Espírito Santo que nos dá a comunhão com o Pai e com os nossos irmãos, nos guarde, nos proteja, nos leve para as nossas casas, nos dê uma semana cheia de bênçãos, cheia de alegria, cheia de oportunidade de falar do Teu amor, do Teu Evangelho. E principalmente cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te abençoe grandemente.